Dois homens, duas histórias, duas escolhas e seus finais. Eu sou Eliana Lopes e convido hoje você a mergulhar comigo na história de Sansão e José do Egito. Havia em Israel uma cidade chamada Zorá, da tribo de Dan. Ali habitava um casal já maduro e que não tinham filhos. Um certo dia, chegou um ser celestial até a mulher e disse a ela: "Daqui a um tempo você abraçará um filho." Ela chamou seu marido e este pediu mais informações sobre o nascimento do filho. E este ser celeste disse a ele: "Vocês trarão ao mundo um nazireu de Deus." Um nazireu é uma criança dedicada e devotada a Deus para algum propósito. É um espírito que vem ao mundo com uma missão específica. Todos nós viemos com missões, mas esse espírito nazireu, ele vem com uma missão específica. E sendo nazireu, ele não pode cortar o cabelo, não pode tocar em nada morto, não pode beber vinho e não pode se deitar com prostitutas. Sansão foi crescendo e provavelmente foi tão mimado pelos seus pais porque era o primeiro filho já numa idade já madura. E Sansão foi crescendo e se tornou um menino muito cheio de vontades e o seu ego era evidenciado em quase todas as suas decisões. Certo dia, ele chegou a uma cidade chamada Tímina e ali ele viu uma mulher que muito lhe agradou. Chegou em casa e disse ao pai: "Consegue essa mulher para mim, pois é dela que me agrado, é dela que meus olhos se agradam." O seu pai tentou dissuadi-lo da sua decisão, afinal de contas os judeus não podem casar com outros povos. Porém ele disse: "Não, eu quero me casar com esta mulher, é desta que eu me agrado, com ela vou me casar." Esta mulher era uma filisteia, da tribo do povo de filisteus. Sansão foi se envolver então com esse povo, o filisteu. Indo para o casamento, o seu pai concordou com o casamento. Indo para o casamento, ele se deparou com um leão morto que ele mesmo havia matado. Sobre o cadáver desse leão havia mel. As abelhas fizeram mel sobre o cadáver. Sansão então quis provar do mel e não pensou duas vezes. Tocou no leão, comeu o mel e deu a seus pais e não falou a procedência, fazendo assim a primeira quebra do seu voto de nazireado, da sua missão. Se casou e propôs um enigma para os companheiros de casamento, para os seus amigos ali da festa de 7 dias. Ele disse: "Digam para mim qual é esse enigma. O que eu estou dizendo? Quero ver se vocês adivinham o que eu estou falando." Do morto saiu doçura. Então, os seus amigos também, que eram semelhantes, pois semelhantes atrai semelhante, eles também não quiseram ficar por baixo. E esta situação dessa aposta, mesmo sendo uma brincadeira, mostra o caráter competitivo de Sansão, o seu ego exacerbado, o seu exibicionismo. E aí, os seus companheiros, que eram também semelhantes, chantagearam a esposa de Sansão, dizendo: "Consegue para nós a resposta do enigma, senão queimaremos a você e a casa de seu pai. Você por acaso nos convidou para o casamento para nos roubar?" Pois ele havia feito uma aposta com esses amigos. Então, tanto essa mulher fez que conseguiu a resposta de Sansão sobre o enigma e contou a todos os amigos dele. Assim, eles cobraram a aposta de Sansão. Sansão, então, com muita raiva, cumpriu a aposta e foi embora por algum tempo. Muito chateado, ele se afastou da sua esposa. Passou a raiva, ele voltou e quando ele voltou, a sua esposa já estava casada com outro homem. Sansão então ficou mais enraivecido e ele então pôs fogo em todas as searas dos filisteus e todo contra a plantação dos filisteus, que também se vingaram dele, e ele voltou a se vingar dos filisteus e foi uma série de vingança. Mesmo assim, Sansão não aprendeu a lição. Passou-se um tempo, seu ego ferido, ele voltou novamente para o povo filisteu e se apaixonou por uma prostituta dali, chamada Dalila. Dalila repetia a mesma história, mesmo a vida dando sinal a Sansão. Ele novamente praticou o mesmo erro. Se apaixonou por uma filisteia e ela tentava dia e noite descobrir o segredo
da força de Sansão, pois ela havia sido comprada pelos filisteus. Os filisteus queriam saber o segredo de Sansão para derrotá-lo, porque eles tinham Sansão na garganta. Ela foi comprada e todos os dias ela dizia: se você me ama, me conte teu segredo. E ela tanto fez, e Sansão a enganava, e ele pensava em seu ego: eu não vou contar nada do meu segredo a essa mulher. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, diz o ditado. E ela foi todos os dias molestando e fazendo chantagem na alma de Sansão, até que um dia ele quebrou mais uma vez o seu voto, mesmo depois de ter tocado no cadáver, bebido vinho, deitado com prostituta. Agora ele faz a 4ª quebra da sua missão. Ele conta e abre seu coração e conta o segredo que não era para contar a ninguém. Contou que não poderia cortar o seu cabelo. Então, Dalila prontamente chamou os filisteus. Depois que ele adormeceu, cortaram o cabelo de Sansão e seus olhos foram vazados. Sansão foi levado para ser bobo da corte. Ele foi zombado, humilhado, maltratado. Um homem tão guerreiro, um homem tão forte, por não ser fiel aos seus princípios, à sua divindade e à sua fé, foi parar numa masmorra, foi parar numa arena para ser chamado de bobo, para rirem dele. Olha o fim deste homem. Que ironia, um homem tão forte derrotado por uma mulher. Derrotado pelo seu próprio ego. A história de José também tem traições e humilhações. Ele começou a sua vida sendo muito mimado pelo seu pai também. Ele era super protegido e por isso também ele era um pouco ingênuo. E certo dia ele teve um sonho que denotava a sua ascensão social. E ingenuamente ele contou aos seus irmãos que já tinham raiva dele. Então seus irmãos decidiram matá-lo. Os seus irmãos, não aguentando achavam que José estava zombando deles. Queriam matá-lo. Porém, Rúben disse: não vamos matá-lo, vamos vendê-lo. E venderam José como escravo para um viajante que passava no local. José foi levado para o Egito e foi comprado por uma pessoa chamada Potifar. Mas por ser fiel aos seus princípios e sempre estar procurando agradar ao seu Deus, à sua fé, ele foi abençoado na casa de Potifar, que o colocou como um governante da casa, uma espécie de mordomo da casa. Ele disse a José: você pode administrar toda a minha casa, só não te dou a minha mulher. A minha mulher você não pode tocar e você não pode mandar nela, mas a minha casa está entregue em suas mãos. E assim ele foi prosperando por causa da energia que José emanava. E aí a esposa de Potifar, por José ser uma pessoa bonita, bem apessoada, colocou os olhos nele e aí começou a sediá-lo sexualmente. José sempre saía, José sempre fugia, porque ele dizia: não vou me deitar com você, porque o meu senhor, o meu patrão, é bom para comigo e eu não posso ser desleal a ele. Evidenciando assim o caráter de José, a lealdade de José, o caráter que procurava ser justo. Assim, a esposa do Potifar foi ficando cada vez mais raivosa. Certo dia ela tentou forçar José a deitar com ela. José fugiu da casa. E ao fugir da casa, José deixou nas mãos dela, acabou ficando nas mãos dela as suas vestes, a sua túnica que ele usava. Então ela, por se sentir tão rejeitada, percorreu pela casa gritando: José tentou me forçar, olha só a túnica que eu arranquei dele. E aí, seu esposo, acreditando nela, é claro, jogou José na prisão. José foi parar na prisão por uma injustiça. Ele foi parar na prisão, mas ele continuou tendo fé em seu Deus, na divindade e sendo uma pessoa justa. E por ser assim, lá na prisão ele foi colocado como chefe. Ele foi colocado ali também numa posição confortável. O carcereiro deixava tudo nas mãos de José. Ele passou a ser um administrador da prisão. Certo dia, um dos funcionários do faraó foi preso também por causa de uma atitude não muito boa. E chegando ali, ele conheceu José. Teve um sonho e José interpretou. Logo, esse funcionário do rei foi solto e voltou para o palácio. O faraó teve um sonho
E este funcionário lembrou de José e disse: José está na prisão e ele interpreta sonhos. A vida dá sempre um jeito de fazer que os caminhos se encontrem. Faraó mandou chamar José, que interpretou seu sonho, o famoso sonho das 7 vacas magras e das 7 vacas gordas. Faraó percebeu a sabedoria deste homem e o tornou governador do Egito. A vida recompensou José, porque mesmo passando por provações, injustiça, não abandonou seu bom caráter, não perdeu a sua fé na luz e no bem. Percebeu que tudo que ele havia passado era um treinamento para que ele chegasse aonde chegou. A vida lhe recompensou, de escravo a governador. Essa é a história de 2 homens, um guiado pelos seus próprios desejos, um guiado pelas paixões, um guiado pelo seu ego. Se tornou de grande guerreiro a bobo da corte, e o outro, guiado pelo seu caráter e por sua fé, se tornou de escravo a governador do Egito. A vida sempre nos mostra sinais de que um caminho pode não dar certo, mas muitas vezes não prestamos atenção e repetimos o mesmo erro. A vida recompensa a quem escolhe andar pelo caminho certo, mesmo que tenha que passar por alguns obstáculos e pedras no caminho. A recompensa sempre virá. Um abraço para vocês, gratidão.